Professor Rossato, a UFSM é vista como uma das primeiras universidades a eleger um reitor de forma direta, ou seja, pelo voto da comunidade universitária. Como se deu a construção desse processo? Era uma pauta que fazia parte da mobilização dos segmentos? Fazia. Efetivamente, os segmentos lutavam depois de um certo tempo pela eleição direta. E, de fato, nós fomos as primeiras universidades. A eleição é em 85, mas em 84, a greve de 84 foi uma greve muito longa. Eu me lembro exatamente o dia que ela começou, foi no dia 7 de maio de 84, porque nesse dia nasceu meu filho. E então, nesse momento, já se colocava como uma das reivindicações que a comunidade elegesse o seu reitor. E, evidentemente, havia toda uma resistência, e vem no bojo de todo aquele processo de abertura da sociedade que logo depois vai lutar pelas diretas já, ou praticamente simultaneamente. Então havia toda essa expectativa da democratização da sociedade e também se entendia que a universidade devia participar. Então, a ANDES, que já se estruturara e já tinha um caráter nacional bem consolidado, lutava por um nível nacional para que as diretas fossem também para a universidade. Todos os cargos eletivos fossem, todos os cargos, digamos, efetivos, também devessem ser cargos eletivos. E então isso estava colocado ao menos, digamos, na universidade ao menos há 3 anos isso já estava posto. E lembrando que anteriormente nós tínhamos tido uma eleição direta para reitor, mas que acabaram não sendo reconhecida. Então foram assim mais, digamos, em nível de experiência, mas sabia-se que era um projeto a médio prazo. E a eleição de 85, de fato, então, aí ela vem no bojo desse processo e que acaba, de fato, sendo a primeira eleição. Mas era algo muito presente nas demais universidades federais, sobretudo. Certo. Essa eleição para reitor experimental que o senhor disse, quando é que foi? Quem eram os candidatos? Foi, então, em 81, e eu me lembro de 3 ou 4 candidatos, por exemplo, o próprio professor Benetti foi, o professor José Fernandes, o professor Ustra, que acabou falecendo quando vinha para cá, depois tinha o diretor das Ciências Naturais Exatas, que eu não me recordo o nome agora, e tinha assim, mas a gente sabia que os conselhos não referendariam naquele momento, mas se criou a ideia da eleição, né? E se fundamentou já essa ideia da eleição e foi puxado então pelas 3 entidades. Então, na PUSP, que tinha um caráter fortemente sindical na época, e pelo DCE e pela Associação dos Servidores, né? Então, isso se fez naquele período, mas sabíamos que no primeiro momento não havia essa possibilidade. E, de fato, isso só acontece depois na eleição seguinte, na de 85. Naquela época, a conquista da eleição direta para reitor trabalhava na questão do equilíbrio do voto entre os segmentos, que era o voto paritário, né? Que depois veio a ser desconstituído com a LDB, né? do Darcy Ribeiro, né? Isso, exatamente. Havia a ideia, tanto na primeira como na segunda, se fez uma eleição paritária, os conselhos universitários os superiores não aceitaram, e havia também, então, naquele contexto, a ideia, logo depois vem também a própria Constituinte, né? Que nós já estávamos na reitoria no período que vem a Constituinte, a nova Constituição. Então, parece um pouco um fenômeno social, claro que não é cíclico, mas a pressão faz com que então se busque, se acate, se aceite muitas das reivindicações, e depois veio a própria contenção. E se nós vemos na Constituinte, nós temos a abertura, muitas coisas postas na Constituição. Depois, aos poucos, à medida que se prolonga a Constituinte, nós temos o grupo do Centrão que reage, e posteriormente à própria Constituição temos as reformas das Constituições. Então, os setores mais conservadores, no primeiro momento, digamos, um pouco desarticulados, posteriormente se articulam, reagem e retiram muito dessas conquistas.
E em relação ao reitor, as eleições para reitor foram dessa forma, e elas foram retiradas depois no período do Paulo Renato, especialmente Paulo Renato de Souza, ministro da Educação, um gaúcho em Porto Alegre, que determinava que então os conselhos devessem ter uma composição ao menos 2/3 dos professores e só devesse ser aprovado somente pelos conselhos superiores. Então, claro, Paulo Renato, dentro do grupo do PSDB, então retirou isso e acabou depois sendo praticamente consagrada isso na LDB de 1996. E depois, depois o que ocorreu, nós todos sabemos que de fato então os conselhos têm a composição majoritariamente dos professores, mas eles acatam as decisões da comunidade. O professor Benetti se elege como reitor pela via direta, mas continua ainda por um certo período como um vice-reitor que não havia sido eleito pela comunidade, que foi, se não me engano, o professor Olinto. Qual a peculiaridade desse processo? Bem, o que aconteceu naquele período? Na gestão anterior do professor Valando, que era um dos dirigentes da antiga Arena aqui de Santa Maria, o professor Valando acaba ele mesmo sendo escolhido, e há uma disputa muito forte. O vice-reitor era indicado pelo presidente da República, imagina, né? Então era uma lista sexta que era encaminhada ao presidente da República. É claro que o ministro da Educação era ouvido e levava ao presidente, que acabava então sancionando e indicando. E nessa disputa para vice-reitor haviam assim correntes muito diferentes, todas elas conservadoras, né, todas da mesma linha, mas dentro do segmento aí próximo ao professor Valando, que também deixou o processo andar lentamente, embora ele tenha se posicionado, todos dizem que o escolhido dele era o professor Calil, mas o professor atual era muito ligado ao então deputado Nelson Marquesan, que tinha uma força política muito grande. Sabe-se que o professor Calil chega a ser nomeado, mas Marquesan consegue conter a indicação dele e acaba então o professor Olinto do Alto sendo indicado. Isso foi mais de 1 ano e meio, praticamente 2 anos, que criou essa defasagem. Então, quando o professor Benetti assumiu, havia o vice, e o mandato era de 4 anos, não eram vinculados, portanto, quando o Benetti assumiu, isso acabou acontecendo, e foi com 2 anos como vice-reitor da gestão do professor Valando. E eu acabei, então, nesse processo, eu era, então, pró-reitor de extensão do professor Benetti, acabamos fazendo uma eleição exclusiva para vice-reitor. Concorri, então, com o professor Ney Pipe e o Sérgio Pires, e acabei sendo eleito. Mas ainda era indicação do presidente da República. Então, numa ocasião, era o ministro da Educação, o Jorge Bornaus, que era uma pessoa extremamente conservadora. Todos sabemos, conhecemos todo o passado dele, mas respeitava a indicação da comunidade. Ele não tinha nomeado nenhum que não fosse eleito pela comunidade. Só que no meu caso, ele era do partido, eu não tinha filiação política então, mas ele condicionava que eu fosse filiado ao PFL. E para sair desse imbróglio, o que aconteceu? Já era então, o presidente deveria, já não era Tancredo que tinha acabado falecendo, né? Mas já era então aí o vice, que era o Sarney, e tinha o ministro da Justiça Paulo Brossard, e Nelson Jobim tinha sido recém-eleito deputado federal, tinha acesso muito grande ao Brossard. Havia uma antiga reivindicação do Conselho de Reitores de que o vice-reitor fosse indicado pelo próprio reitor. Então se gestionou isso, juntou o presidente e conseguiu-se que então o vice-reitor fosse indicado pelo reitor. E o Sarney não teve problema, delegou isso ao ministro, o ministro delegou aos reitores. Então eu acabei sendo o primeiro vice-reitor nomeado diretamente pelo reitor de uma federal. Só que eu também tive o incômodo de pegar o período do Benetti no meio e depois fiquei até metade do período do Tabajara, porque nessa época eu já tinha feito um pós-doutorado e tinha decidido me aposentar, então decidi levar o mandato até o fim e logo depois me aposentei. Certo. Só para entender,
para ficar claro, o que dá para entender do que o senhor falou é que, na verdade, praticamente todos os reitores e até os vice-reitores tinham que ter uma ligação partidária com o regime, é isso? Sim. Era, de fato... Não era nem só ser simpatizante, tinha que ser filiado, digamos. No caso, por exemplo, do Bornal, tinha que ser filiado do PFL, né? Que era um partido da Frente Liberal, que nem nome tinha, né? Porque era uma frente. Então, aí tinha que ser filiado, efetivamente. Tanto assim que, na época, eu tinha um irmão que era prefeito e era do PFL. E eu teve um abaixo-assinado de vários prefeitos, cooperativas, representantes, e um assinado mais 100 instituições aqui do Estado pedindo que eu não me viesse. E disseram para ele, olha, ele não é filiado, mas ele está contando com o apoio desses grupos, tanto de um lado como do outro, então fizemos tudo. Tá? Eu disse, mas tem gente do partido que apoia, mas ele não é filiado. E aí teve até um episódio que, depois, quando primeiro o Chiarelli, depois o Bornaz era o ministro, então eles condicionaram praticamente a afiliação mesmo. E eu disse, tanto assim como uma ocasião, os dirigentes do partido da Frente Liberal foram lá em casa e me disseram, olha, se você não for filiado, você não vai ser indicado. Eu disse, claramente, eu prefiro perder a indicação do que me filiar ao partido. Mas eles sabiam que o processo estava em andamento e sabiam que então seria nomeado. Aí eles provocaram uma reunião na Câmara de Vereadores, aberta, pública, e em que eles desejaram que eu me posicionasse. Me posicionei claramente, dizendo então que não me filiaria ao partido, mas que respeitaria as instituições e que faria uma gestão aberta e que todos teriam acesso, mas que não fariam uma gestão partidária. Então, era essa circunstância na época, e havia todo tipo de intimidação, todo tipo de coação, mas depois, felizmente, a coisa acabou passando, e como a gente sabe, essas pessoas, esses ditadorzinhos de plantão passam também, né? Professor Rossato, apesar de ser uma gestão eleita pela comunidade universitária, né, a gestão do professor Benetti, que o senhor também assumia no caso, iniciou como pró-reitor e depois assumiu a vice-reitoria, ela enfrentou um período de bastante controvérsias e conflitos, especialmente com os estudantes. Em 2005, numa entrevista que fiz com o professor Benetti, no Jornal da Seduz, eu lembrei a ele sobre até uma questão que me marcou muito quando eu entrei na universidade, eu entrei em 88. Era uma inscrição que constava em um muro da universidade que dizia Benetti, o Pinochet de Camobi. Né? Como é que o senhor avalia esse período aí, né, bastante conflituoso, né, de bastante manifestações dos estudantes? Você tem toda a razão, foi um período muito conflituado. Por quê? Porque todo o grupo, o próprio professor Benetti tinha sido presidente da PUSP, e eu tinha sido presidente da PUSP. O professor Ronai, o professor Pistória, o professor Ronaldo, todos éramos nós que tínhamos coordenado a greve de 84. E na greve, hoje as greves são mais longas e as greves também, hoje você tem o direito a fazer greve, na época a greve era proibida, né? Os funcionários federais não tinham direito à greve, então nós fizemos uma greve que foi uma greve bastante conflituada também. Uma determinada ocasião, o professor Valano nos chamou à reitoria e nos disse, olha, vocês sabem que o ministro nos chamou e vocês estão sujeitos à demissão, e eu também sou sujeito à demissão se eu não me posicionar face a isso. O professor Pistoia brincou com ele e disse assim, vamos morrer abraçados. Mas aí nesse período, então nós todos, o Ronaldo, o Ronai, o professor Érico, eu, tínhamos praticamente coordenado e puxado a greve de 84. Então, quando saímos, encaminhamos todo o processo de eleição, mas quando foi feita a eleição já não era presidente, era o professor Clóvis. E, então, nesse momento, a gente, assim, saiu do sindicato e fomos à reitoria. E os próprios funcionários apoiaram, então, assim, o professor Benetti teve maior votação dos 3 segmentos. Então,
essa identificação, havia essa ideia, bem, vamos fazer uma gestão que, né, agrade a comunidade toda e, de certa forma, tinha expectativa de que a pauta dos sindicatos fosse levada para a reitoria. E aí havia, de fato, um período muito turbulento, muito complicado, então, distinguir aquilo que, né, é próprio do sindicato, aquilo que é próprio da administração. Eu mesmo, como escritor, fui participar de algumas assembleias para ver, e então essa questão acabou afetando diretamente. E aí tem um episódio que eu achei que é bem marcante, que então os estudantes também, o DCE, o próprio Pimenta, então, era um dos diretores do DCE, como é que chama o rapaz ali de Faxinal do Sulturno, depois foi diretor do Langoni. Também, então, eles tinham um posicionamento muito claro, e aqui foi sempre uma fonte muito forte de formação de liderança. Basta ver Tarso Genro, Rolim, Paulo Pimenta, o próprio Langoni, tudo isso. Então, eles se posicionaram muito firmemente, né? E tinha a expectativa de que nós... E também havia, digamos, interesses políticos distintos, né? E a gente tinha claramente que os objetivos eram distintos. Enquanto nós queríamos uma gestão da universidade, por exemplo, o DCE tinha interesse na condução de um processo político e de formação das suas lideranças. Não tivemos invasão da reitoria, fechamento da entrada na universidade, enfim, todos aqueles problemas. E, por outro lado, a Associação dos Servidores observavam aquilo e também tínhamos um conflito muito direto com a Associação dos Servidores, que nós reinstituímos às 8 horas. Havia 6 horas e foi restituído às 8 horas. Então, todos esses ajustes, tudo foi um período, 1 ano e meio, 2 anos, até que praticamente as coisas se acomodaram, né? Se acomodaram. Certo. E sobre essa expressão, o senhor acha que se deve aqui a algo... Sim. Porque o próprio professor Benetti, quando respondeu para mim, ele disse que certamente era um exagero muito grande, porque comparava com Pinochet. Exato. O professor Benetti é uma pessoa bastante centrada, muito calma e bastante... E, aliás, muito sério, assim, as atitudes dele extremamente éticas. E quem não conhecesse o professor Benetti tinha a impressão realmente de uma pessoa autoritária, o que não é verdade. Uma coisa que eu me lembro, nós todos os dias aqui, a primeira coisa que nós fazíamos era subir ao gabinete dele, tínhamos uma reunião de meia hora, todos os dias. E semanalmente uma reunião de revisão e partilhávamos e colocávamos as questões que nós tínhamos que colocar. Então, com isso, quem não tinha assim, e ele era muito firme nas posições dele, muito... para você ter ideia do rigor pessoal, da postura pessoal dele, quando ele foi indicado para ser reitor, foi a Brasília, deu uma entrevista com o ministro e ficou toda aquela impasse, porque primeiro foi indicado só o nome dele, foi só o nome do ministro. Não, vocês façam a lista sexta. Aí ele voltou, fizemos a lista sexta, então foi feita a lista sexta, estava incluído na lista sexta, e daí quando saiu a lista sexta, todos nós nos comprometemos a ninguém assumir e somente aceitaríamos a nomeação dele. Bom, nesse período foram uns 2 meses que o professor Benetti emagreceu 7 quilos. Não por regime, mas pela atenção da situação. E aí nesse período, debatemos todas as questões, tudo. Ele era uma pessoa que não conhecesse, poderia pensar que ele era autoridade, absolutamente. Era uma pessoa muito aberta, muito franca. As decisões eram decisões colegiadas. Depois tem um episódio que a gente vai ver a questão da Assembleia, mas ele nos consultou todos qual seria o voto. Então, essa, sem dúvida, há uma demasia nessa expressão e, claro, que aí, digamos assim, são o próprio movimento estudantil, da qual provavelmente veio essa frase, também não era uniforme. Havia todas as tendências, né? Como aliás tem até hoje, né? Essas tendências diferentes. E daí talvez essa expressão que certamente é uma demasia para uma pessoa que era, digamos, muito acessível, por exemplo, em relação aos estudantes, nunca deixou de receber os estudantes, só que ele dizia, bom, não vamos todos, vamos fazer uma comissão e tal.
E depois, por exemplo, nós também nos conselhos também, só para ver, há um período no mandato dele que todas as chefias são eleitas, todos, desde chefe de departamento, coordenador de cursos, todos são eleitos. Então, isso dá mas é uma coisa que também não aparece muito, né? É uma coisa que só depois que a gente vai se dar conta que é. Professor Rossato, um dos episódios que gerou profundas repercussões políticas no FSM foi a famosa Assembleia Universitária que ocorreu no Estado da Educação Física, reunindo todos os segmentos e que aprovou uma greve geral na instituição. Essa decisão acabou indo para o Conselho Universitário, deu empate e o professor Benetti deu o voto de Minerva em favor da greve, porque era a decisão da comunidade universitária. Como é que o senhor avalia o impacto dessa decisão, os efeitos disso? Inclusive, algumas análises posteriores dizem que esse teria sido o fato que ajudou a mobilizar os setores conservadores da FSM a partir de então. Sendo bem, então, não se formula extremamente bem a questão e tem muito de verdade, quer dizer, é verdadeiro o que você afirma que isso despertou os setores conservadores. Bem, o que é? Bom, a Assembleia Universitária estava prevista no Estatuto de então, que é um Estatuto do tempo do professor Mariano da Rocha, sem demérito, só que as circunstâncias são muito diferentes. E, portanto, estava prevista essa Assembleia. Só não dizia como, não dizia a proporcionalidade e tal. Aí foi feita, assim, a base daquilo que nós fazíamos nas assembleias de professores, estudantes e funcionários lá no Estado de Educação Física, e foi feito paritário. Evidentemente, os estudantes mais mobilizados colocaram muito mais, e os estudantes proporcionalmente são muito mais. E ficou muito claro nessa Assembleia que era logo após a eleição que os conservadores não haviam aceitado, como a gente diz popularmente, não haviam engolido o resultado da eleição, se articularam para criar um obstáculo e, digamos, se pudessem viabilizar, a administração inviabilizariam. O problema do restaurante universitário, que é sempre o problema dos estudantes, é a casa estudantil, ou o restaurante ou o transporte, que são os três problemas mais que afetam mais diretamente os estudantes. Então, nessa ocasião fizemos a Assembleia, decidiu-se então que se pararia o universitário até resolver o problema dos estudantes universitários. E você deve lembrar muito, não, você é bem mais novo e tal, mas a expressão que carente ou não, todo estudante é gente, estudante carente também é gente, etc. Então parou-se, se decidiu. Foi ao Conselho Universitário, de fato houve empate. E ao meio-dia, o Conselho vai tudo durante todo o dia, ao meio-dia, parou-se, foi, digamos, suspensa a sessão do Conselho Universitário e nos reunimos lá na sala da Pró-Reitoria de Extensão e o professor Benetti, e se der empate? Eu me lembro bem claramente, discutimos, e o professor Pistório, o professor Ronaldo, eu, sempre, se der empate, o senhor deve se empatar e votar pela paralisação. De fato, aí, para 6h30, 4 horas, viu isso, não o professor Benetti votou pela paralisação, mas durante a sessão do Conselho Universitário, chega um abaixo assinado de 70 professores, ameaçando o próprio Conselho, dizendo que, entre outras coisas, que não acatariam praticamente uma decisão dessas do Conselho e questionando, então, toda essa questão. E justamente aqueles segmentos dos professores que haviam votado pela paralisação, né? Pela paralisação. E claro, então aí de fato a gente sentiu, aquele momento é um momento que a PUSM se rompe praticamente, e daí da PUSM vai nascer, digamos, vai surgir depois o sindicato, e a PUSM, então, o caráter que ela tem até hoje aí, e então há uma ameaça não tão velada assim, de fato é um momento que os conservadores se articulam mais, e a gente sabe, os professores não têm nada de mérito nisso, mas a maioria é conservadora. Então, aí
Então esse documento de fato faz com que e depois nós vamos ter as gestões seguintes, né? Então de conservadores, né? Claramente. Mas é aquele episódio. Agora, até hoje é a única Assembleia Universitária que aconteceu, né? A única que ocorreu. E depois, por exemplo, depois da Assembleia, de fato se formou a comissão, foram a Brasília, conseguiu, né? O João Gilberto era então deputado federal, acho que o Oswaldo Nascimento também, e conseguiu sua audiência com o ministro, que prometeu então que daria condições, e a universidade depois retomou sua história. Foi quanto tempo? Foi questão de 10 dias, nem isso. Nem isso. Não me recordo exatamente quanto tempo, mas foi rápido. A gestão, a decisão foi na semana seguinte, o ministro recebeu, logo depois que retomou. E aí tem uma questão da FIS, que a gente, quem está no bojo do processo, bom, é como se tivesse parado o Brasil. Para o Ministério da Educação é mais uma universidade. E é uma universidade que está lá no sul, e, digamos assim, é uma universidade significativa, sim, mas não tem. Depois mesmo, quando em etapas posteriores, eu trabalhei, digamos, assessoria em tempo lá no Ministério da Educação, e pude dimensionar um pouco mais como é que funciona. Portanto, é uma universidade sozinha, acaba tendo pouco peso. Mas, para nós, foi extremamente significativo. E, de fato, aqui eu diria, aí de fato marca uma etapa. Aí sim, marcou de fato uma etapa, como você colocou bem, foi bem mais conservador a universidade para frente. Há um outro episódio rumoroso em que a gestão Benetti-Rossato foi bastante criticada, que foi a desocupação do prédio da reitoria pela polícia. Como é que foi esse episódio, contextualizando o ano? Foi a da desocupação da Casa dos Estudantes. Da Casa dos Estudantes? Casa dos Estudantes. A Casa dos Estudantes, eles estavam em construção, havia vários pleitos dos estudantes, entre os quais, por exemplo, que fosse um apartamento para 2 pessoas e não 3, e que, então, os novos, outro problema que até hoje existe, né, era a lista dos estudantes, quem vai ocupar? Nós pedimos a lista e tudo, não saía, acho que até hoje não tem. E, aí então, praticamente, os estudantes praticamente já não estavam casando. Aí tivemos um conflito bastante direto, frontal com eles. O Antônio Cefanella era pró-reitor, e então dialogávamos bastante, mas aí o professor Benetti um dia viaja a Brasília, eles ocupam a Casa dos Estudantes, e o professor Benetti tomou a decisão, ele disse, é uma decisão pessoal minha. Eu recorreu então à justiça e pediu a reintegração de posse. Bom, eu estava na reitoria, então aí quando foi feita à tarde, foi feita a desocupação dos estudantes. Naquele dia, ao meio-dia, eu me reuni com o comandante da brigada, que ia fazer a desocupação. Falamos com o professor Benetti Brasília, ele disse, não, a decisão está tomada e vamos fazer isso, não volta atrás. E eu me lembro então que aí, ao meio-dia, eu pedi ao comandante da brigada que fosse, digamos assim, sem truculência, que fosse feita e que mantínhamos a decisão e que então não houvesse agressão física, mas de fato aí por volta de 6 horas da tarde foi feita a desocupação e aí os estudantes então foram retirados. Eu acho que tem maior apreço para o professor Benetti e acho que nós no conjunto todos acho que podemos ter dialogado mais, podíamos ter mais, mas também houve uma radicalização dos estudantes que por várias vezes tinham já não só fechado a reitoria, tinham fechado o campus. Então acho que houve um certo cansaço de toda essa situação que acabou levando a essa situação. Eu digo hoje claramente que não foi a nossa melhor decisão, né? Não foi a nossa. Mas, por exemplo, olhando depois, um dos benefícios é que tivemos mais recursos para a Casa dos Estudantes, né? Mas claro que isso nos causou um desgaste muito grande. Eu me lembro à noite, os estudantes disseram que iam invadir a minha casa, telefonaram, olha, se vocês vierem, não vai ter lugar para todo mundo, mas também vão ser bem recebidos. Então, mas a gente levava, digamos. E aí foi formada uma comissão por parte da Câmara de Vereadores, pedindo uma justificação. Alguns vereadores, inclusive,
reduzia de um modo muito duro, então perguntamos qual a proposta que eles tinham e o que eles fariam, então, em relação à casa de estudantes, que se a prefeitura nos daria algum recurso, o que não faria. Mas eles também saíram dizendo, não tinha muita opção, né? Mas seguramente não foi o melhor momento da reitoria. Certo. E como é que o senhor faz o balanço geral, né, da gestão? Quais os frutos plantados nesse período e que o senhor avalia que foram colhidos nos anos posteriores à gestão de vocês, já que foi a primeira, né, digamos, uma espécie de um laboratório pós-ditadura? Seguramente, seguramente, acho que... e aí tem vários ingredientes, como você diz. Bom, primeiro, sem dúvida, depois o processo se consolidou e ficou, e até hoje os reitores são eleitos e respeita-se à vontade da comunidade. Então esse é um fruto que está aí, está posto, sem dúvida. Agora, eu diria o seguinte, também há muitos sem a cabeça, muitos defendiam a ditadura, né? Tanto assim que a ditadura se manteve. Então, como muitos defendiam ainda lá, e se manteve durante algum tempo ainda, embora lá já estivesse na fase final dos extertores, mas a cabeça muitos professores entendiam. E muitos professores também tinham, na época não havia concurso, não era obrigatório concurso, muitos professores também haviam sido nomeados durante a história. Então, e esse pessoal faz a universidade, fazia a universidade. Então, essa passagem é um processo longo. A gente sabe que a mudança de mentalidade é uma coisa lenta, né, e demorada. Então, isso nós sofremos. Quer dizer, nós tínhamos um corpo docente, de um modo geral, bastante conservador. Os estudantes eram mais abertos, né, como sempre, né? Mas os estudantes eram mais abertos. Na época, o professor Adense, hoje está na USP, também. Então, tivemos assim, bons diálogos e bons momentos com os técnicos administrativos também. Agora, eu diria, a grande questão que nós sofremos realmente foi não poder implementar um programa de maior qualificação da graduação, da pós-graduação. E sim, nós sofremos bastante com isso. A falta de recursos, precariedade de recursos, então, era uma coisa gritante. Porque os militares não queriam fortalecer a universidade porque ela era um órgão, era um espinho, né, para os militares. Então, com isso, não forneciam e justamente deixavam essa situação com poucos recursos. Então, nós sofremos muito com isso. E, além do mais, se nós pegamos todo o período do Itamar, depois nós vamos ter um bom ministro da Educação, que é o Murilo Wingel, que era uma pessoa simples, mas aberta, mas então que aceitava mais esse diálogo, e aí era mais objetivo, quer dizer, não tinha perseguição política, coisa que anteriormente havia. Eu diria o seguinte: bom, fruto, claramente, a questão da democratização. E eu acho que um fruto que se colhe com o tempo é o valor da própria universidade, né? As universidades públicas, que hoje já, embora nós tenhamos um ministro da Educação hoje, o Luiz Mercadante, que veio do movimento docente, né? Hoje a gente questiona as políticas do Ministério, né? E, de certa forma, vivemos um retrocesso novamente, né? E, então, nós tivemos depois uma valorização maior da universidade. A universidade forneceu, acho, muitos quadros para os governos que vieram posteriormente, né, também. Mas o que nós sofremos, digamos, foi a questão da própria qualidade da universidade, a falta de expansão, a não reposição de professores, que não se podia fazer. Então, isso tudo acabou afetando. E eu acho que, agora, como positivo, esse processo de abertura da sociedade, ser muito presentes, né, nesse processo de abertura da sociedade. E eu diria assim, uma coisa que pessoalmente eu imaginava que a universidade era um corpo diferente da sociedade. Não é tão diferente assim. A universidade caminha basicamente como caminha a sociedade, né? Claro, pode ser uma interpretação um pouquinho grosseira, mas não há grande diferença dos movimentos dentro da universidade dos movimentos da sociedade. Então, isso aí, a gente pensava que poderíamos ter avançado mais na universidade. E aquilo que é próprio da universidade, que é o ensino, a pesquisa, a extensão, a construção do científico, nem todos vêm assim, né? Nem todos vêm assim. Então, isso nós sentimos e sofremos um pouco.
Professor, o senhor que vivenciou ali, né, o período do regime militar dentro da universidade, e se a gente pensar, a Argentina, por exemplo, quando termina a ditadura militar, ali após a Guerra das Malvinas, há um processo, né, de quase que exumação, né, mesmo que depois tenha sido brecado pelo governo Menem, mas já começa o processo de exumação em seguida ao fim do regime militar. No Brasil, se passaram mais de 20 anos, né, para termos uma Comissão Nacional da Verdade que, digamos assim, teve muitos limites, e agora, em algumas universidades, a Comissão da Verdade específica das universidades, e aqui na UFSM a Comissão da Verdade, que foi instituída no segundo semestre de 2015, né? Como é que o senhor avalia a importância de haver uma Comissão da Verdade, e o que o senhor acha que ainda precisa ser, usando esse termo que eu coloquei agora, exumar, digamos, desse período, né? Sem dúvida, olha. Nós temos uma legislação bastante retrógrada sobre esse ponto. Por exemplo, se você olha, tem vários países que depois de 30 anos os documentos têm que ser publicados. Qualquer um deve ter acesso a qualquer documento. Nós não temos isso até hoje, né? É uma coisa assim lamentável, porque se nós temos um país democrático, isso qual é o princípio da democracia? É que é um governo que sirva o povo, né, e para o povo. E, na verdade, nós não temos isso até hoje, né? Se nós olhamos, assim, nós temos elementos muito básicos da democracia, mas uma democracia efetivamente participativa, transparente, objetiva. Nós temos alguns elementos de transparência, mas ainda, por exemplo, quantas políticas são secretas, quantos documentos são secretos e tudo. Então a gente acha que nós avançamos pouco nisso. A própria lei de anistia, uma anistia para, digamos, aquilo, se anistiaram os dois lados. Ora, sem dúvida, a grande anistia foi com os militares. Quem é que foi condenado os torturadores, né? Agora, recentemente mesmo tivemos a morte do coronel Lustra e praticamente, você olha, ele teve, digamos, vários processos, mas todos era reconhecido como torturador, mas praticamente levou a vida dele normal e não sofreu nenhuma não há punição. E depois, por exemplo, se nós olhamos o Fleury, não, então você criou uma lei para que ele não fosse punido. Então a gente se nós olhamos o nosso Congresso, então muitas vezes defendem interesses próprios e de segmentos aí conservadores, né? Então os argentinos acho que deram um passo além. Nós não tivemos, digamos assim, a Comissão da Verdade que nós tivemos, os resultados foram pífios, né? Quase que inexpressivos. E na prática a gente terminou e se publicou e ficou, não houve, por exemplo, reações públicas, não há, digamos assim, medidas políticas legais, praticamente não aconteceu. A Argentina, como se diz, foi exumada e se fez, e os generais foram para na cadeia, né? Não tivemos, por exemplo, presidentes aí, né? Praticamente se mantiveram. Aquilo que Médici fez, todo aquele período de tortura aberta, praticamente, senão o AB, o ABI, a CNBB, teria sido muito mais caótico, né, e muito mais dramático. E aí eu quero resgatar só uma pessoa que foi marcante do Ivo. O Ivo tem uma postura extremamente digna nesse momento. Mas então, essa Comissão da Verdade, por exemplo, hoje, eu diria assim, é bom, é necessário, se nós coloquemos, que se resgate aquilo que se pode, mas eu acho que vai ficar como parte da história mesmo, e é bom, ótimo que o reitor tenha feito isso, mas acho que na prática não vamos ter quase que consequência nenhuma, né? Mas se isso ficar como uma lição da história para os pósteros, ótimo. E, por exemplo, quando nós vamos tomar posse, nós tomamos posse dia 24 de dezembro, o senhor Bené tomou posse. Tínhamos 6 dias para aprovar o orçamento e tudo, e se diz que naquela semana foram levados sacos e sacos, se diz não, muita gente viu,
sacos de documentos ali para aquele o capão de mato de eucaliptos ali atrás da reitoria que foram queimados. Quem é que fez isso? Em nome de quê? E nós sabíamos todos que havia o setor de investigações internas, né, dentro, né? Então, isso hoje a gente, pelo distanciamento que você tem, já se passou, e muitos desses, né, a gente já estão longe da universidade ou já faleceram, certo? Então, quase que, digamos, é necessário, é importante, mas na prática não vamos ter muito. O senhor lembra como é que era, porque o senhor conviveu certamente, como é que era o trabalho da AESE, né, aquela assessoria especial de... Fritz. Quando vocês assumem, quando o reitor Benetti assume, ainda estava em funcionamento, né, vocês tiveram contato com algum tipo de documentação, enfim? Como eu disse, os documentos desapareceram. O professor Benetti tomou posse de manhã e à tarde, o primeiro ato dele foi extinguir a AESE. O primeiro ato como reitor fica extinta a AESE. Aí houve uma denúncia, então, o ministro Marco Maciel, que era um conservador, mas era uma pessoa bastante digna. Houve uma denúncia com o Marco Maciel, ele disse o seguinte, na prática ele disse assim, vocês façam devagar, sem muito barulho, mas podem fazer. Então, de fato, nós não, por exemplo, não fizemos uma caça assim às bruxas, imediatamente fomos tateando, mas não havia mais nada. Praticamente não havia mais nada, não encontramos mais documentos. E, então, como estava extinta, né, a AESE então perdeu as funções, os funcionários passaram a desempenhar outras tarefas, né? Quem foi o último chefe, o senhor lembra? Eu não me lembro, não me lembro quem era o último, né, aí desse período. E então, depois de extinta, praticamente a universidade tomou seu caminho normal. Agora, durante o período, por exemplo, durante a greve, a gente não sabia também, eu não me lembro por duas razões, a gente não sabia também quem eram essas pessoas. Né? Por exemplo, durante a greve de 84, a PUSME, nós tínhamos poucos recursos. A gente tinha poucos recursos, fazia-se rifas, vendia-se bolo, para a gente poder pagar as passagens para o pessoal que, por exemplo, ia a Brasília para acompanhar a greve. E eu me lembro, nós tínhamos então 3 deputados federais por Santa Maria, o João Gilberto Lucas Coelho, o Oswaldo Nascimento e o Nelson Marquesan. Né? E então nós pedimos passagens a eles, né, para os deputados federais. E o João Gilberto nos deu passagem, o Oswaldo também, e o Marquesan não. O Marquesan não. E à noite eu me lembro que alguém da assessoria lá telefonou para minha casa. Porque eu coloquei isso na Assembleia, nós tínhamos uma Assembleia de Professores, coloquei, recebemos passagens dos deputados e não recebemos. O Marquesan. À noite eu recebi uma ligação, já dizendo que nós devíamos tomar cuidado e me ameaçando, intimidando a gente, que não devíamos expor isso, uma figura tão nobre quanto era o deputado. Tá? Então isso fazia parte na época também. Durante a greve, por exemplo, não sei de quem era, não sei qual a origem, mas a gente tinha os telefones grampeados todos. E durante a greve eu tive a minha família ameaçada por causa da greve, que eles tinham que cuidar dos seus filhos, esposa, por causa da greve. Então era uma forma, um modo que atingia as pessoas, né? A gente não sabia de onde vinha também, né? Mas existia. Então a AESE, o primeiro ato Benetti foi extinguir, acabou. O Marco Maciel teve a delicadeza de compreender o momento, ele disse, não, vocês façam, mas façam discretamente. E foi extinto.